Eu sempre digo que Deus, Ele está nos chamando para de fato despertar do sono. Essa revista desse ano 2024, Rumo ao Lar, o conteúdo dela está maravilhoso. Do ano passado também foi outro tema, do ano retrasado também e os anos anteriores, quando teve essa programação 10 dias de poder e 10 horas de jejum e oração. Eu sempre me impressiono porque Deus, Ele está de fato buscando ter realmente um relacionamento íntimo com o seu povo. E mais uma vez nessa revista a gente percebe o amor de Deus, e nós vamos já ver. Mas antes, vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos nos ajoelhar para orar. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 13, o versículo 22. Marcos, no capítulo 13, e o verso 22. Amém? Marcos 13, 22. Diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, agora eu quero a participação dos irmãos. Que prodígios, que sinais são esses que, se possível, enganariam os próprios eleitos? Dê um exemplo. Um ou dois. Curas, né? Curas. Mais um. Prosperidade. A prosperidade que se fala muito é o quê? Sobre o quê? Prosperidade que se fala muito? Riqueza. Mas você já viu aquelas pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem prosperidade na família? Será que isso é a prosperidade que Deus quer? A prosperidade principal que o Senhor quer para o seu povo é uma vida de felicidade com Cristo e uma união na família. A maioria das pessoas aí que hoje fala sobre prosperidade, na verdade, elas amam o dinheiro. Elas amam o dinheiro. Sacrificam tudo pelo dinheiro. Mas, irmãos, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, né, e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que diz aqui na revista, especificamente no livro uma meditação, Maranata, na página 93. Inclusive eu indico aos irmãos meditações do Espírito Profecia. É a melhor, na verdade são as melhores que existem. Não existem outras melhores. E nessa meditação Maranata nós aprendemos muita coisa. Diz assim: o testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Então, em um lugar, seja lá onde for, que diz, entre aspas, que está acontecendo milagres, prodígios e muitas outras coisas, em que rejeita a lei de Deus, já não pode ter o cunho divino. Entende? E isso poucos sabem. Por quê? Porque não examina a palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se não falar desses, não é de Deus. Diz assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com a verdade da
verdades que contém na palavra de Deus, é certeza, não vai resistir no grande dia do conflito. Não é, pode ser que não é eu acho, não, é certeza que não vai resistir, absoluta, não vai resistir. Muitos hoje estão desistindo da fé por nada. Imagine quando as coisas afunilarem mais ainda. Mais ainda. Diz mais. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Agora é fácil dizer assim: eu vou obedecer a Deus, não obedeço nenhum homem. Mas quando as coisas vêm nos mínimos detalhes, a gente começa sorrateiramente deslizar para o lado popular. E a vontade de Deus não é popular, é impopular. Se você decidir hoje ser um filho e uma filha de Deus fiel, não espere ser amada, não espere ser aplaudida, não espere ser acolhida. Porque não será. Lembra de Jesus Cristo? Ele foi amado, ele foi abraçado. Nossa, a igreja de Deus naquele tempo abraçou ele, né? Anás, Caifás, o sumo sacerdote, nossa, abraçado. Foi isso? Não o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, expulsaram ele da igreja de Deus, tentaram matar antes do tempo, e Deus o ocultou pelo ministério dos anjos. Não é assim que diz isso em profecia? Tentaram matar ele antes do tempo, e o anjo de Deus o ocultou. Ele ficou invisível diante daquela turma enfurecida e endemoniada. Porque não era o momento dele ainda falecer, dele ainda padecer. Queridos, mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Irmãos, a tentação é algo que você almeja. Ninguém é tentado por aquilo que não quer. É possível vencer a tentação? Sim ou não? Estou na igreja adventista do sétimo dia ou na igreja evangélica comum? É possível vencer a tentação? Sim. Amém? Não foi assim que Jesus nos ensinou? Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, se temos que fazer essa oração, se ela é impossível, por que Jesus nos disse para estar fazendo? A tentação, queridos, por mais forte que seja, não é uma desculpa para o pecado. O que é tentação? Tiago define bem claro isso. Mas resumindo, a tentação é algo que você deseja. É pecado ser tentado? Sim ou não? Não, meus queridos irmãos. É bom estudar a palavra. Não é pecado ser tentado. Qual é a prova? Jesus foi e ele nunca, nem por pensamento. Jesus, ele acalentou qualquer pensamento ruim em sua mente. O que ele fazia? Ele subjugava ao Espírito Santo. Nós também podemos seguir os passos de Jesus e vencer as tentações. O tema de amanhã é o tema 7, fala vencendo como ele venceu. É o tema de amanhã, não perca. Então, se nós buscarmos estar ligado à videira verdadeira que é Jesus, nós podemos dar frutos. E que fruto é esse? Batizar 10, 20, 30, 40 pessoas. Esse é o fruto? Não, irmãos. Sabe qual é o fruto? Gálatas 5, verso 22 e 23.
mais pensamento deve, olha irmãos, preste atenção. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos assuntos às temporais. Isso está no Testemunho Seleto, volume 2, página 101. Mais pensamentos devem ser dados às coisas divinas, às coisas lá do alto. Não é assim que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mais pensamentos devem ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto e menos nas temporais. Mas hoje está acontecendo o contrário. Estamos nós pensando nas coisas dessa terra como se tudo aqui fosse eterno. Não é. Não é. Muitos filhos de Deus sinceros da Igreja Católica, da Igreja Assembleia, da Igreja Batista, enfim, Metodista e outras que existem, estão despertando para as verdades de Deus, verdades essas que nós estamos pisando. E dizemos: eu estou bem, porque eu estou na igreja A, na B. Que grande engano! Porque se nós não estivermos entesourando as verdades da Bíblia na nossa mente e vivendo segundo a vontade de Deus, nós estamos em pior condição. Perceba, os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. Está escrito aqui. É por isso que eu fico impressionado por Deus. Durante todo o ano acontece, irmãos, quem me conhece sabe que eu sou claro, porque Deus me chama para pregar a verdade. Eu não estou aqui para agradar ninguém, só para fazer a vontade de Deus. E se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou agradar homens, e maldito serei. Então eu prefiro agradar a Deus e ser odiado por aqueles que não aceitam a influência do Espírito Santo. Então, perceba, os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve virá sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante estudo diligente. Poucas pessoas estudam a palavra. Poucas. Durante todo o ano acontecem programações, reuniões, e treinamentos, e entra vazio e sai vazio. Não com todos. Alguns absorvem, começa a ter um reavivamento. Mas o que me impressiona no amor de Deus é que uma vez no ano acontece os 10 dias de poder.
22. Deus pede um reavivamento e uma reforma. O que é um reavivamento? É um avivamento da morte da vida espiritual. Muitos foram mortos, espiritualmente falando. E o que é uma reforma? É uma mudança de práticas, de teorias, mudar porque é certo. O que é conversão? É mudança de rumo. É a mesma coisa, uma reforma. Então, se eu estou andando aqui no caminho errado e eu me converto ao Senhor, converter é mudar de rumo, é mudar de... Se eu continuo no mesmo caminho, não houve nenhuma conversão, entende? Eu continuo no mesmo caminho, torto, errado, ou largo, não é? Mas quando há uma conversão, você sai do largo para o estreito. É isso que Deus quer para nós. E essa semana de oração, rumo ao lar, é uma semana para despertar os sinceros, povo de Deus que ainda há em nossas igrejas. Amém? Sinceros, olha o que eu fiz aqui, ó. Esse é um sinal de muito ou pouco. Hoje existe 23, 24 bilhões de adventistas em todo o globo. Mas não é motivo de alegria. Não é. Quando no período de Jesus faleceu, ressuscitou, foi ao céu. Ficou 12 discípulos, bem instruídos pelo mestre. Fizeram uma grande obra. E por que esses 24 milhões não fazem nada? Tem algo errado, irmãos. Tem algo errado. O que está acontecendo conosco? Deus está nos chamando para uma transformação de caráter, para que assim possamos caminhar em direção rumo ao lar eterno, ao lar de amor. Porque se continuarmos caminhando, vivendo, falando das mesmas coisas como antes, como não tivéssemos Jesus, de nada adianta. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público advertências que os convida para reparar uma brecha feita pelo papado. Na lei de Deus, que brecha é essa? Qual é essa brecha que foi deixada pelo papado na lei de Deus? Que brecha é essa? Exatamente. A primeira instituição criada por Deus foi o santo matrimônio entre um homem e uma mulher. No sexto dia, Satanás conseguiu lançar por terra e prosperou. Como? Hoje é permitido pessoas do mesmo sexo casarem. É uma abominação. Se não mudar de rumo, não se converterem, não serão salvos. Vai sofrer a ira de Deus e vai morrer junto com Satanás. Agora, se aceitar Jesus, vai ter uma conversão e vão ser filhos de Deus por toda a eternidade. Amém? Amém. A primeira instituição foi lançada por terra. A segunda instituição Deus criou no sétimo dia, é o Santo Sábado. Ela está prestes a ser lançada por terra, e está uma cratera na lei de Deus. É o que diz lá em Daniel. E deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. E o que irá acontecer? O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável, que a autoridade humana pode anular. No catecismo romano lá diz que nós, a igreja católica, né? Nós mudamos do sábado para o domingo. Fica bem claro. Então houve essa mudança, não é? Ali no catecismo. Se bem que na Bíblia católica está direitinho os 10 mandamentos. E até melhor do que nas nossas. Porque é
não era tão mal assim. Mas eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Sabe quem que está pisando mais ainda na lei de Deus? Chutem para acertar. Bem no centro, não foi nem na trave, no centro. A maioria dos que dizem ser adventistas do sétimo dia, transmite de sábado. Aí vamos querer falar, tá, misericórdia. Quem não é convertido em nossa igreja só é filhos da mãe, da meretriz. Lembra que a igreja católica é babilônica. Todas as outras que pisam na lei de Deus são filhas da mãe, são as meretrizes. Acho que você não forte isso da profecia, né? Então são meretrizes, é assim que diz a palavra. Se nós, irmãos, não de fato nos posicionar, porque aqui diz: o Senhor tem uma mensagem especial e seus embaixadores precisam apresentar. Seus embaixadores. O que está sendo distribuído durante o ano 2023, 2024 é esse livro chamado O Grande Conflito. Se bem que esse aqui, acho que os irmãos já viram, ele não é o completo. Aqui, se eu não me engano, tem 286, 87, errei tudo. 287 páginas. Não é o completo. Aqui é o condensado do condensado. Mas, mais ou menos. O completo tem 648 páginas. Será que tiraram coisa? Só 648 páginas. Eu recomendo completo. Eu recomendo completo. Porque você vai aprender coisas que não está aqui. Então, esse livro, Grande Conflito, é um livro que Satanás tem muito ódio. Quase matou a serva do Senhor. Vocês sabiam? Ele quase matou de verdade. E não foi só uma vez. Porque ela não conseguiu escrever o livro. Não é esse. O livro Grande Conflito, que em inglês é Great Controversy, ou seja, a grande controvérsia, que é o mesmo Grande Conflito, ela não conseguiu escrever rápido. Foi meses, foi tempos. E Satanás quase matou ela. Mas Deus não permitiu. E esse livro, O Grande Conflito, completo, nós aprendemos coisas, irmãos, extraordinárias. Quem não tem o completo, busque. Ah, mas eu não tenho um Grande Conflito completo na casa. Quanto é que está na casa? Nos céus? Não é menos de 50 reais. Hã? 70, mais ou menos. 69. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção. Existe uma publicadora chamada CBB. Todos conhecem. E nessa publicadora é comprado carreta de caminhão de folhas de papel. Papel 4. Lacrado. É mais barato do que você comprar granel, que dá uma caixa de folha de papel A4. É 300, 200, 400. Só que um caminhão fechado é mais em conta em termos de números, entende? Então economiza muito, sim ou não? Irmãos, esse livro, O Grande Conflito Completo, podia ser mais barato, irmãos. Podia ser 10 reais, 20 reais. Mas eu não tenho condição de comprar um livro de 70 reais. Fale comigo que eu consigo para você sem você pagar um centavo. Viu? O Grande Conflito completo, se você pagar um centavo, mas eu quero 10, eu consigo 10. Tá bom? Irmãos, porque é um livro de Deus. E Satanás não quer que você leia ele. Irmãos, aqui para nós adiantarmos, percebam uma coisa. Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, uma parte. Mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus.
para o céu sem ser santo. E não existe um santo filho de Deus na desobediência. Isso é rebelião. Não existe um santo filho de Deus na desobediência. Isso é rebelião. A submissão a Deus permite que Ele retome seu lugar no trono da nossa vida e nos coloca em uma relação correta com Deus. É por meio da submissão a Jesus que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje a sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. Amém? Amém. Irmãos, se nós não despertarmos durante esse período de 10 dias, ainda temos uma chance ainda. Você buscar a Deus individualmente. Clame ao Senhor. Não está sendo fácil. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, com as tragédias, com as desgraças acontecendo no mundo afora. Isso nos entristece, mas não se preocupe com isso. Não postergue a sua intimidade com Deus, não adie. Faça hoje, irmãos. Quantos estão dormindo, ou melhor, morrendo sem Jesus Cristo? E ouvir uma mensagem toda, uma semana de oração, enfim, várias coisas, mas não teve um compromisso real com Jesus, nadou e ficou na beira da praia encalhado. Não adianta, não vale a pena. Por isso, meus queridos irmãos, Deus nos chama para termos um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento pessoal. Ore ao Senhor e se ajoelhe e fala: Senhor, perdoe os meus pecados, e dê nome a eles. Confesse a Deus, peça ajuda. Só quem pode nos ajudar é Jesus. Amém? Ele é a solução para nos transformar. E para encerrar, irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos. Quando nós morrermos, ou se morrermos, porque nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, não é verdade? Deus seja louvado por isso. Mas imaginemos que alguns de nós vamos morrer. Quando nós morremos, o nosso caráter não muda. Quando ressuscitamos, o nosso caráter também não muda. Quando nós morrermos, se morrermos amanhã, ou hoje, e Jesus demorar 5, 10, 15 ou mais anos, não sei, e quando ressuscitarmos, nós iremos ressuscitar como se estivéssemos dormido poucas horas atrás, poucos segundos. Porque entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, são menos de 3 segundos. Sabendo? E quando ressuscitarmos, vamos ressuscitar com o mesmo caráter. Aí onde entra? Jesus, quando voltar, ele vai buscar pessoas com o caráter transformado. O que nós vamos levar daqui para o céu só é o nosso caráter transformado. Agora, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito sério. Se nós morrermos, eu vou botar ele, usar eu como exemplo, né? Um exemplo ruim. Se eu morrer com o caráter de rebelião, sem obedecer a Deus, sem amar a Deus de todo o coração, eu morri assim. Quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar assim, com o caráter rebelde, não amando a Deus, não obedecendo a Deus. Eu vou ser salvo? É impossível. É impossível. Agora, se eu morrer sendo fiel a Deus, obedecendo ao Senhor, na luz que eu recebi, quando eu ressuscitar, eu vou morrer. Quando eu vou ressuscitar com o caráter de submissão a Deus. Pouco se fala sobre isso. Na volta de Jesus, Ele não vai transformar o caráter de ninguém. Ele vai transformar o corpo físico. Mas o caráter, ele não trisca.
esse processo é chamado de santificação. É a chuva temporã junto com a chuva serôdia. Mas se nós não buscar a Deus uma transformação de caráter, não adiantou de nada. Irmãos, que nós realmente possamos colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Tudo. Porque Deus nos ama e Ele quer nos conduzir rumo ao lar eterno. Amém? Amém. Vai ter uma voz especial? Vai, né? Queridos, nós vamos ouvir um louvor, uma mensagem especial. Que nós possamos meditar na letra desse louvor. E se for, irmãos, o seu compromisso, mas não é comigo, é só você e Deus. Se for a tua vontade, eu falo isso para todos, para pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, não importa. Se for o seu compromisso, firmar a sua vontade, firmar um compromisso com o Senhor, coloque-se de pé no decorrer desse louvor e continue orando a Deus até o fim desse louvor. Que no final eu vou orar a Deus e consagrar